tudo certo? Vamos aqui mais um pouquinho explorar essa problemática da autossuficiência que muitas vezes bate no seu coração, no meu coração. A gente vai completar os pensamentos da Samantha Nelson, que ontem aqui nos desafiou a respeito desse assunto. E ela comentou conosco que o problema dela da autossuficiência é resultado de algumas coisas que ela aprendeu ainda quando ela era criança. Mas tem um outro aspecto que também, digamos assim, impulsiona ela para esta autossuficiência. E é uma citação, por exemplo, que está ali no livro Patriarcas e Profetas, na página 208. Eu vou ler aqui para você, que diz assim: a fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência. Deve aplicar seu próprio coração na grande mudança a ser realizada em si. Ou seja, ele precisa agir. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazer por si mesmos. Veja, aqui está uma das citações que fazem a nossa amiga aqui se impulsionar e de repente viver nessa autossuficiência, porque de acordo com esse texto, a gente precisa sim fazer aquilo que nós temos o poder para fazer. Olha que interessante, um pouco antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele não disse aos outros, tirem a pedra, em vez de ele mesmo fazer isso, não foi? Então, parece que Jesus não fazia pelos seres humanos aquilo que eles mesmos podiam fazer. Então, a conclusão que ela chega com esses fatos é que ela precisa fazer as coisas por conta dela e não depender de Deus para tudo. Afinal, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos deu poder e a capacidade de fazer, não é verdade? Bom, para essa resposta a gente tem, ou melhor, para essa pergunta nós temos duas respostas: sim e não. É verdade que Deus não vai exercer seu poder divino para fazer por nós aquilo que nós podemos fazer com nossa própria força humana, sabe? E é igualmente verdade que Ele quer que a gente dependa dele para tudo. O que significa que em todos os momentos a gente tem que se render a Ele, buscar fazer a vontade dEle, ouvir os conselhos sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Dessa forma, a gente consegue conciliar esses dois tipos de pensamento. Teoricamente, isso é simples, embora seja muito complicado às vezes na prática. Como é que a gente vai praticar então? Nos rendendo a cada momento, a cada manhã, buscando de Deus a sabedoria, tentando sim entender a sua vontade, pedindo a Ele que nos oriente, que direcione o nosso caminho. E assim, nessa comunhão com Ele, ao longo do dia, a gente vai confiar para Ele todas as coisas, Ele vai estar nos guiando, Ele vai nos dar as palavras, a sabedoria, a capacidade, à medida que a gente for abrindo as portas, para que Ele possa mostrar a sua vontade. Então, a gente precisa se unir aqui com a nossa amiga Samantha e buscar o conselho de Deus todos os dias. Lá em Tiago capítulo 1, verso 5, a gente lê: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Essa é uma promessa maravilhosa. Deus nos chama para agir, sim, mas não sendo autossuficientes com o. A nossa suficiência tem que ser buscada de cima, o que transforma a autossuficiência com U para autossuficiência com L. Deu para entender? Ou seja, Deus na direção de tudo. Eles conosco, nos capacitando, nós vamos fazer aquilo que Ele nos pede, que nos orienta, e Ele vai nos dando sempre a sua direção, o seu poder, as habilidades necessárias, a sabedoria necessária para realizarmos o que for necessário. Um ótimo dia, gente. Vamos orar? Senhor Deus, nos entregamos nesse momento nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor guie a nossa vida a cada momento, a cada passo. Queremos abrir os nossos ouvidos, nosso coração para a Tua voz e ter as mãos dispostas para obedecer, realizar grandes coisas, para honrar o Seu nome, para abençoar a humanidade, sermos realizados e felizes aqui nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, nos vemos amanhã. Tchau!